Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula de produção textual, né? Que seria redação. Antes de qualquer coisa, como eu falo em todos os vídeos, né? Procure um lugar calmo, um lugar silencioso, para vocês conseguirem se concentrar melhor, para não ter nada atrapalhando, né? Peguem o caderno de vocês, a caneta, enfim, material, façam anotações, observações, enfim. Vamos começar. A aula de produção textual de hoje, spoiler, né? A aula de produção textual de hoje é sobre artigo de opinião. Artigo de opinião é um tipo, né, na verdade, é um gênero textual. E a gente não tinha começado a trabalhar ele ainda, né? Então vai ser um conteúdo totalmente novo para vocês, tá bom? Mas não precisa se esperar que também é muito fácil. O que seria um artigo de opinião? Ele é um texto jornalístico baseado na argumentação, ou seja, é um texto de caráter dissertativo argumentativo. Como assim, né? O que seria algo dissertativo? O que é você dissertar sobre algo? Você vai falar, né, pontuando, usando de conceitos, usando de dados, enfim, né, para pontuar alguma coisa. E olha, o que eu falei, argumentação, né? Enfim, argumentação. O que é argumentar? Argumentar é você usar, né, as palavras para convencer outra pessoa. Então, se é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, se é um texto jornalístico, é um texto em que eu vou pontuar com o objetivo de convencer o meu leitor, no caso, ok? O nome já está falando, gente, artigo de opinião. Preste atenção, se eu estou colocando opinião no nome do gênero textual, porque isso é muito importante, né? Ou seja, para você escrever um artigo de opinião, você vai falar sobre um tema, mas você tem que ter a sua opinião sobre esse tema. Só que aí, cuidado, opinião sobre um tema não é você dizer, eu acho que isso, eu acho isso, isso. Não é só isso, não é só uma questão de achar e pronto. Como eu falei, você tem que pontuar. Ou seja, se você acha isso, você vai pontuar, porque você, no caso, está certo. Lembrem, vocês vão tentar convencer o leitor. Então, imagine uma pessoa lendo o seu texto. Será que essa pessoa se convenceu do que você falou? Será que você consegue mudar a opinião de uma pessoa? Então, vocês vão escrever com esse intuito. Vocês vão usar estratégias para tentar convencer seu leitor. Tudo bem? Ou seja, no artigo de opinião vai ter comentários, vai ter críticas, vai ter análise, tá? Então, por exemplo, você está fazendo um artigo de opinião sobre o impacto das redes sociais na vida das pessoas. Então, esse é meu tema, tá bom? Gente, os temas geralmente vão ter um teor mais social, tá? Porque como é um artigo de opinião, você vai demonstrar a sua opinião, geralmente é sobre temas que estão sendo debatidos na sociedade, tá bom? Então, o impacto da rede social no cotidiano das pessoas. Esse é meu tema, beleza? Sobre esse tema eu posso fazer alguns comentários, eu posso criticar, né, fazer as críticas devidas e analisar, claro, né? Tem que ter análise, você vai analisar esse tema com calma, para você conseguir conseguir pontuar e, consequentemente, argumentar de uma forma que o leitor pense, olha, não é que ele realmente tem razão? Entendeu? Lembre-se, o objetivo é esse, tá bom? Então, o assunto que vocês trabalham no texto é objeto de debate, né? Que é o que eu já tinha falado. São assuntos que dá para ser debatidos. Então, é só você imaginar o artigo de opinião como sendo um debate. A única diferença é que você vai escrever, né? Você vai escrever e a pessoa vai ler, não vai ser aquele diálogo, né? Enfim, e ele vai ter uma estrutura específica, né? Que é a estrutura de todo o texto dissertativo e argumentativo. O que seria essa estrutura? Vai ter a introdução, vai ter o desenvolvimento e vai ter a minha conclusão. A introdução, já está falando, eu vou introduzir o texto inteiro, ou seja, é um momento curto, tá? Você não precisa de 3 parágrafos para isso, não, é só um parágrafo, tá bom? Um parágrafo de introdução. Já o desenvolvimento, já está falando, vai desenvolver meu texto, ou seja, posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3 parágrafos, tá bom? E é onde vai estar realmente o corpo do texto, né? O texto em si. A minha conclusão, não está falando também, conclusão, vou concluir, ou seja, é só um parágrafo também, tá bom? Então, tem um parágrafo de introdução, um ou mais de desenvolvimento e um de conclusão, ok? Então, vamos analisar as partes, não é? Introdução, apresentação do tema mais formulação da tese. Como assim? Como é o começo do meu texto, eu tenho que saber do que se trata o texto, não é? Tenho que saber. Vamos imaginar uma história.
No começo de uma história, a gente não tem a apresentação da história, né? A apresentação do personagem, não é? Pra gente já ir entrando na história. Do mesmo modo aqui, só que aqui é um texto dissertativo, né? Então, não vai ter aquela apresentação, vai ser diferente. Aqui, eu vou ter a apresentação do tema, ou seja, eu vou ter que conceituar do que é que eu estou falando. Para quando a pessoa ler, pensar, ele está falando sobre rede social, ele está falando sobre desmatamento. Entendeu? Vocês têm que deixar isso no começo logo do texto, tá bom? Beleza, então vai ter ali o meu tema, né? O meu eixo temático. E eu tenho que ter a minha tese, ou seja, tenho que formular a minha tese. Eu coloquei aqui formulação da tese, mas é claro, né? Vocês têm que ter essa tese antes de vocês escreverem, né, gente? Antes de escrever o texto, tem que ter um rascunho e um pré-rascunho, né? Eu ia falar sobre isso. Enfim, a tese. O que é tese? Tese é uma opinião que você vai defender ao longo do texto. Só que é uma opinião fundada, é o que eu tinha dito. Não é baseado, por exemplo, em achismo. Eu acho isso. Não, você tem que reformular. Você acha isso? Que bom. Então você vai procurar formas de fundamentar a sua tese. Tudo bem? Essa seria a tese, ok? Então vamos lá. Tema é uma coisa, tese é outra, não confundam, tá bom? Na introdução tem que ter os dois. Você tem que mostrar o tema de alguma forma e tem que mostrar a tese, tá bom? Claro, pode ser de forma bem explícita, tipo, rede social, tal, deixar claro o tema, ou você pode só falar o contexto, tá bom? Do tema, desde que dê para entender. A tese do mesmo modo, você pode falar só, sei lá, 3 palavrinhas que você percebe, o autor pensa isso, é isso que ele vai defender. Ou você pode fazer 2 frases inteiras que representam o que você vai defender, tá bom? Isso vai de cada caso, ok? Enfim, eu tinha falado, né? O tema, ele é um assunto dentro de uma área, ou seja, se eu falar assim, meu ambiente é uma área, né? É uma área inteira, eu posso falar sobre várias coisas. Agora, o tema é o recorte dessa área. Por exemplo, meio ambiente. O tema pode ser desmatamento, o tema pode ser poluição dos rios, o tema pode ser descarte indevido de resíduos sólidos. Então, são vários temas, mas a minha área é essa, no caso. Minha área é meio ambiente. Do mesmo jeito, eu posso falar... eu quero um tema sobre saúde. Então, a minha área é saúde. Pode ser várias coisas. Pode ser doação de sangue, pode ser transplante de órgãos. Tudo isso está dentro dessa esfera, né? Dessa área, tudo bem? Então, isso é a área e isso é o tema delimitado. Beleza. Ou seja, você tem que contextualizar isso, né? Enfim, e a tese, que é o que eu tinha dito, posicionamento a respeito de um assunto. E a opinião deve ser defendida ao longo do texto inteiro. Gente, isso é muito importante. A partir do momento que vocês criam essa tese, essa vai ser minha tese. Pronto, vocês não podem mudar a tese no mesmo texto. Se vocês têm essa tese, tem que defender até o fim, até o último parágrafo, ok? Não pode trocar a tese, não existe isso. A tese, ela vai guiar seu texto inteiro, tudo bem? Imagine o texto como se fosse, sei lá, a coluna vertebral de vocês. É formado o quê? Por várias vértebras, não é? A coluna, mas é uma coluna inteira, tá formando uma coisa lá. Várias coisinhas pequenas formando uma coisa só. Isso é seu texto. A tese, ela vai guiar. É como se fosse o começo. E ela vai seguir uma linha no seu corpo inteiro. Como se fosse formar o esqueleto, né? O esqueleto do seu texto. Não faz sentido você mudar a tese. É como se eu estivesse arrancando o osso de você. Como é que vai ficar seu esqueleto? Não faz sentido. A tese é como se fosse o essencial. Na verdade, é o mais essencial do artigo de opinião. É só lembrar. Artigo de opinião. A opinião aqui seria essa tese, ok? Enfim, aqui eu peguei um exemplo, tá? Peguei um trecho de um artigo de opinião. A tecnologia, a internet e a perda de privacidade. Então, esse é o título do artigo, tá? É bom vocês usarem o título, tá? Não necessariamente ele tem que apresentar já, sei lá, um argumento seu, uma tese, mas é bom você usar recursos que chamem a atenção. Então, por exemplo, quando você lê um título desse, a tecnologia, a internet e a perda de privacidade, você pensa, é tudo isso que ele vai abordar, e isso chama a sua atenção de alguma forma, tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando, gente, o título não necessariamente é o tema,
Tá? Então, meu tema é rede social. Aí, meu título, rede social. Não, você vai elaborar melhor, né? Sei lá, o impacto da rede social na infância, enfim, você tem que elaborar uma coisa, pra ficar bonitinho, né? Peraí. Enfim, a tecnologia, a internet é a perda de privacidade. Hoje, somos todos famosos, ou quase. Ao menos, essa é a percepção que temos ao procurarmos nossa trilha digital na internet. Perfis em redes sociais, participação em seleções, comentários em portais de notícias e até divulgação em sites próprios confirmam nossa existência. Enfim, aí continuando, né? Que eu peguei só, não peguei todo, né? Peguei um pedacinho. Todo esse movimento tem transformado a vida privada em um espetáculo público, com exposição constante e rastreamento em todas as nossas experiências. Pronto, isso aqui é um parágrafo de introdução. Notem que eu destaquei isso aqui, né, de negrito. Por que eu destaquei? Vocês percebem que há uma divisão nesse parágrafo? Aqui eu estou apresentando o meu tema, eu estou contextualizando. Falei sobre o meu tema, não é? Aqui eu falei sobre a internet, tecnologia, sobre o impacto que isso tem, né? Beleza, só falei. Aqui que eu destaquei, eu mostrei o posicionamento do autor em relação a isso. Quando eu leio isso aqui, todo esse movimento tem transformado a vida privada em um espetáculo público. E ele continua, enfim. Aqui eu percebo, é isso que ele pensa. Vocês percebem que dá para reconhecer quando é só você falando com o texto, quando a pessoa lê e pensa, isso aqui ele pensa. Provavelmente ele vai defender isso no texto inteiro. Então isso aqui é a tese do meu texto, tudo bem? Aqui ele apresentou o tema, como eu disse, né? Ele pode apresentar de forma mais direta ou pode fazer toda uma contextualização. E do mesmo modo, a tese ou pode ser só algumas palavras ou pode ter toda uma frase, tá bom? Toda uma elaboração, ok? De modo que a gente perceba, tá? A gente consegue perceber aqui. Enfim, vamos por desenvolvimento do texto, que seria o corpo desse texto. Como é um texto argumentativo, é aqui que vai aparecer o quê? A minha argumentação, não é? A minha argumentação, ela vai precisar de embasamentos. Seria embasamento? Eu tenho que ter alguma coisa para falar, na verdade é essa. Então, por exemplo, ao invés de eu só basear no achismo meu, eu vou utilizar exemplos, por exemplo, comparação, vou comparar dados estatísticos. Eu li uma pesquisa, eu achei interessante esse dado, eu posso usar, tá bom? Autores, então, eu li um autor de um livro filosófico e eu acho que isso se encaixa, eu acho que eu posso usar isso para convencer meu leitor, então eu vou usar. Conceitos científicos, tá? Aqui cabe tudo, gente, cabe conceito histórico, conceito sociológico, um conceito da biologia que você acha que vai ficar legal, né? No caso das ciências, né? Enfim, que vai ficar legal, né? Enfim, você pode usar de tudo, tá? Que vai enriquecer o seu texto. A pessoa vai ler e pensar, olha, ele realmente sabe o que ele está falando. Por quê? Porque você trouxe uma referência boa para poder argumentar, tá bom? Então é diferente se eu falar assim, a rede social atrapalhando o estudo. Falei isso. Agora se eu falar, de acordo com a pesquisa tal, a maioria das redes sociais, a rede social atrapalha a maioria dos estudantes. Quando eu trago uma pesquisa, não muda. Muda, né? De repente, a frase parece que ela tem mais certeza, tem mais razão de ser. Ou seja, quando você usa o embasamento para os seus argumentos, você traz essa riqueza e você vai fortalecer a sua tese. Você lembra que esse é o objetivo? O objetivo é convencer? Se a pessoa vê que você usou algum desses recursos, ela vai pensar, talvez ele realmente tenha razão. Tudo bem? Enfim, vamos ver um exemplo, né? Continuando, é o mesmo texto daquele lá, tá? Só que a parte do desenvolvimento desse texto. Também é só um pedacinho, tá bom? É só um pedaço de um parágrafo. O famoso caso da Cambridge Analytica, que utilizou de maneira indevida os dados de mais de 87 milhões de usuários no Facebook, repercutiu nos últimos meses pela dimensão do impacto. Enfim, aqui eu já vou pontuar logo, tá bom? Aqui que eu destaquei aqui. Vocês percebem o que é que ele usou? Ele usou o quê? Ele usou um exemplo, né? Um caso que aconteceu. Ou seja,
ele quis mostrar alguma coisa e para isso ele lembrou, aconteceu isso e isso. Ou seja, eu vou usar no meu texto. E aqui foi o que ele fez, ele trouxe um exemplo para poder pontuar, para poder argumentar em cima. E logo, assim, o argumento dele fica mais forte. Bom? Enfim, devido a brechas da maior plataforma social do mundo, aí ele continua, né? Ele vai explicando essa informação que ele tem até o momento que ele, durante essa explicação, ele já vai argumentando, porque quando ele explica, ele já está confirmando a tese dele. Quando você lê, você pensa, realmente a opinião dele faz sentido, tá bom? E claro, isso foi só um desenvolvimento, tá? Ou seja, você pode trabalhar de maneiras diferentes. Você pode fazer, quero fazer 2 desenvolvimentos. Aí, em um desenvolvimento, eu posso trazer um exemplo, como por exemplo isso aqui, né? Um exemplo do exemplo. Ou no outro desenvolvimento, eu posso trazer um conceito filosófico. Pode fazer, tudo bem? Conclusão. Enfim, chegamos no fim. Conclusão. A finalização do texto. Ou seja, aqui, 2 coisas importantes. Primeiro, não deve conter argumento, gente. Você está finalizando o seu texto. Aí a pessoa chega no final do texto, a pessoa inventa uma coisa aleatória, porque eu achei interessante. Aí bota no final do texto, você fica, o que isso tem a ver com o texto inteiro, né? Então, não precisa incluir um argumento, não precisa. A argumentação, ela cabe a quem? Ao desenvolvimento, tá bom? Aqui é quando você tem que retomar sua tese. O que seria retomar sua tese? Você vai finalizar seu texto fazendo referência ao que você disse lá no começo, a sua tese, e assim você vai concluir. É como se você quisesse dizer que a sua opinião tem razão, entendeu? Depois de você dizer qual a sua opinião, provar que ela está certa, né, com a argumentação, você vai dizer, olha, viu como ela está certa? Tipo isso, mas claro que não assim, né? Você vai usar recursos que retomem, tá bom? Vamos ver um exemplo. Do mesmo artigo, tá? Que eu botei o link, tá bom? Mas depois eu mando pela agenda de vocês, para vocês lerem o artigo inteiro. De toda a exposição que temos nos dias atuais, existe algo que realmente é uma perda. Aí, enfim, o conteúdo disponibilizado na internet reverbera, é compartilhado, copiado, roubado. Está conectado tem um preço. A vida online influencia diretamente a offline. O que deve prevalecer nesses casos é o bom senso e o maior desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre a exposição e a privacidade. É o que a gente percebe esse tom de finalização, não é? Ele está concluindo, ele está colocando um ponto final no texto. Mas além disso, a gente percebe o quê? Que ele retoma a tese dele. Por exemplo, quando ele fala, está conectado, tem um preço, isso já dá uma ideia da tese dele, né? Remete à tese dele. Porque a tese dele era essa, o impacto, né, que tem na vida das pessoas. Então, quando ele fala isso, percebam que é uma coisa bem sutil, mas isso já vai lembrar o começo do texto. Ou seja, além de você seguir a estrutura desse texto, você ainda vai deixar o seu texto mais coeso, mais encaixadinho, tudo bem? Enfim, foi muita coisa essa aula. É um gênero novo para vocês, eu espero que vocês já se interessem por ele. Enfim, que é o gênero que a gente vai trabalhar agora, tá? Em termos de redação mesmo, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? O exercício é mais uma proposta, né? Não botei proposta de redação porque ainda não é uma redação de fato. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses temas que eu tenho aqui e vocês vão elaborar uma tese e um argumento, tá bom? Só um argumento mesmo. Se você quiser, pode fazer 2, 3, tanto faz. Mas eu só quero um, tá bom? É muito melhor um argumento forte do que 5, mais ou menos, né? Melhor um argumento forte. Então, escolham com calma um tema, pesquisem sobre esse tema, né? Se informem, enfim, e formulem uma tese. Ou seja, um posicionamento que você vai ter em relação a esse tema. Você pode escolher internet, exposição e privacidade, que é o que a gente viu no artigo, né? Aqui. Pode escolher intolerância religiosa ou pode escolher padrões de beleza. Esses são os temas. Você vai pesquisar e vai escolher um, aí então você vai fazer o quê? Você vai formular a sua tese, ou seja, o seu posicionamento em relação a isso, tudo bem? E além disso, você vai fazer um argumento, ou seja, esse argumento vai ter que convencer que a sua tese está correta, ok? Que a sua tese, ela faz sentido, tá bom? Tentem deixar o argumento de vocês mais forte possível, tá, gente? Tentem imaginar como se fosse um debate.
Imagina que você está no debate, por exemplo, sobre intolerância religiosa. Aí você só tem uma chance de falar uma coisa. Qual seria essa coisa que você falaria que pode mudar a opinião da pessoa e que demonstre exatamente o que você pensa sobre o tema? Entendeu? É isso que você vai fazer, tudo bem? Fazendo a sua tese e o seu argumento, ok? Enfim, a aula hoje é essa, tá? Espero que vocês tenham entendido, que vocês façam essa proposta, tá bom? Acessem o conteúdo no site da escola, acompanhem o canal da escola para vocês reverem essa e outras aulas e façam atividades da agenda digital, tá bom? Até a próxima aula!